Mas a minha função aqui hoje e o papel em que estou é dar-vos a conhecer, para aqueles e para aquelas que ainda não conhecem, do ponto de vista de quem criou um determinado programa, quem criou, antes disso, quem criou um determinado, permitam uma arrogância se quiserem, um determinado conceito de intervenção e depois instrumentos de trabalho a propósito desse conceito, no fundo, do ponto de vista de quem o cria e, neste caso, daquilo que é o município de Lisboa e o poder político. Eu queria só, antes de passar à apresentação, dizer-lhe uma coisa que estava ali a refletir no início da intervenção do João. É que uma coisa, e acho que às vezes confundimos muito estas duas coisas. Uma coisa é a participação na definição de políticas públicas e outra coisa é a participação cidadã naquilo que é a operacionalização dessas políticas. E eu acho que aí nós estamos em patamares diferentes. Aquilo que eu vos vou apresentar do programa BIPZIP é a participação cidadã naquilo que é a operacionalização, é aquilo que é a operacionalização de uma política pública no terreno. O que eu acho que nos falta, mesmo do ponto de vista cidadão, e agora olhando para aquilo que é alguém que faz política pública, eu acho que nos falta ainda maior maturidade na participação cidadã na definição da política pública. São coisas diferentes. Bem, passando isto. O programa BIPZIP o conceito do BIPZIP vem daquilo que foi o Programa Local de Habitação da cidade de Lisboa. Em 2009, o município de Lisboa foi desafiado pela Administração Central ou antes, os municípios foram desafiados pela Administração Central para fazerem os seus programas locais de habitação a partir daquilo que era o Plano Nacional de Habitação. Nem todos os municípios o fizeram, na minha opinião, mal, mas focando naquilo que era o trabalho do município de Lisboa na altura, e focando em particular numa das suas componentes e que tinha a ver com a melhoria da qualidade de vida urbana e a promoção da coesão socio-territorial. O que nós fizemos, em termos de fazer um diagnóstico no fundo, fazendo a análise de três variáveis: a condição socioeconómica de um determinado território, aquilo que era a avaliação que fazíamos do planeamento urbano e com maior e também as questões ambientais, mas dando maior peso, que estávamos a falar há bocado, dando maior peso àquilo que era a situação socioeconómica da população da cidade de Lisboa. Com a sobreposição, digamos, destas análises, destas três variáveis, nós identificamos territórios, que podiam ser zonas ou bairros. Para nós o bairro não é uma divisão administrativa, é uma autoidentificação por parte de da população de um determinado território. E, portanto, identificando esses territórios ou esses bairros, fizemos um processo de validação, de participação pública, de validação desses mesmos territórios, cruzando no fundo aquilo que era a participação e o know-how da componente técnica do município, também trazendo a esta discussão a comunidade académica, as juntas de freguesia, as associações de moradores e depois fazendo reuniões, apresentando esta cartografia, no fundo, por várias zonas da cidade com a participação direta das comunidades e fazendo também o mesmo processo participativo através de inquérito diretamente em casa das pessoas. E chegámos àquilo que é a Carta BIPZIP. A Carta BIPZIP não é um instrumento de trabalho do Plano de Habitação e Desenvolvimento Local. A Carta BIPZIP é um instrumento de planeamento urbano que está no Plano Diretor Municipal. E, portanto, o objetivo da Câmara de Lisboa, e em particular de quem criou o conceito e a Carta, não é que isto seja um instrumento só de planeamento e de trabalho daquilo que é um plano. Não, é que seja um instrumento comum a todas as áreas de competência da Câmara. Perguntar-me, isso acontece? Não. Não acontece, pelo menos, com a fluidez e com o impacto que nós gostaríamos. É muito interessante ver hoje, nós criamos a Carta há 5 anos, é muito interessante ver hoje relatórios das várias componentes da Câmara, na área do urbanismo, no desporto, na educação, nos direitos sociais e na cultura,
ver os meus colegas e as minhas colegas vereadoras a utilizarem o conceito de IPSIC no seu planeamento daquilo que é as suas competências. Isto, para mim, é para nós a aposta ganha. Isto é que o instrumento de IPSIC seja apropriado, primeiro, internamente pelo município, pela forma de trabalhar do município, muitas vezes pelos técnicos e pelos trabalhadores do município, mas também pelas juntas de freguesia, pelas associações de moradores ou pelas parcerias locais. E, portanto, dizer que este era o objetivo que nós tínhamos quando criámos o conceito dos bairros ou zonas de intervenção prioritária e o inscrevemos também por isso naquilo que é o Plano Diretor Municipal. Isto é a dimensão do que são os territórios do IPSIC. Vocês não, eles são dispersos na cidade. Se nós os agrupássemos todos juntos em termos de área e em termos de impacto, em termos de número de habitantes, seria um centro histórico muito, muito alargado da cidade de Lisboa. Depois de termos este instrumento, digamos, no Plano Diretor Municipal, aí sim o Plano de Habitação e Desenvolvimento Local criou, eu diria, dois instrumentos de trabalho diferentes. Que tem a ver com uma tentativa de fazer, em determinados territórios da cidade de Lisboa, uma estrutura não formal, portanto, não está inscrita naquilo que é a orgânica da Câmara. Pelo menos no início não estava inscrita naquilo que é a orgânica da Câmara. Hoje já conseguimos que este conceito dos GABIPs, dos gabinetes de apoio aos bairros de intervenção prioritária, consigam ter uma expressão maior naquilo que são os serviços municipais. Mas quando começámos, não tinham sequer uma expressão formal, o que para nós, hoje em dia, depois de 5 anos de análise de trabalho, não é em determinadas questões é uma ação positiva, mas do ponto de vista da análise, do ponto de vista da avaliação do trabalho e do impacto destas unidades de co-governação, se quisermos, é uma fraqueza. Isto é, o facto de não ter uma estrutura formal traz-nos algumas fragilidades naquilo que é a avaliação do trabalho dos GABIPs. O que é que são os GABIPs? Os GABIPs são, funcionando como um ovo, digamos, são estruturas circulares onde temos uma primeira equipa de técnicos e técnicas da Câmara ou dos serviços municipais associados ao município de Lisboa e tinha também um objetivo muito de recado interno, se quiserem, no município. A Câmara de Lisboa, há outros municípios que também assuem, mas a Câmara de Lisboa é muito espartilhada naquilo que é a sua orgânica. E é muito difícil, muitas vezes, pôr técnicos, ainda que da mesma direção municipal, imaginem, a perceberem que os processos que estão a lidar, os processos em que estão a trabalhar, não são os seus processos, são os processos do município. E, portanto, o primeiro objetivo que nós tínhamos com este primeiro núcleo de coordenação era pôr vários técnicos, vários serviços da Câmara Municipal de Lisboa a trabalharem em conjunto sobre um determinado território, com as várias valências que era necessário no determinado território. E depois, esta equipa técnica, se quisermos, ou este núcleo de coordenação técnica, fazer parte daquilo que era a Comissão Executiva, aquilo que é a Comissão Executiva, onde têm assento as juntas de freguesia, as associações de moradores ou as associações locais, não havendo associações de moradores, as associações locais que trabalham no território, e os parceiros locais, os parceiros municipais, mas que têm uma ação local. Por exemplo, em Lisboa, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa tem competências delegadas da Segurança Social para intervenção no território da cidade de Lisboa, não só, mas portanto, no município de Lisboa, e, portanto, sendo um parceiro do município, tem uma ação local através das suas unidades de intervenção local e, portanto, faz parte destas comissões executivas. E depois uma comissão alargada, onde tem assento outras entidades públicas, os e as vereadoras, e muitas vezes a comunidade académica que pensa, reflete sobre estas matérias ou que está sediada num determinado território. E, portanto, esta estrutura destes GABIPs, sendo que têm vasos comunicantes, isto é, os territórios são muito diferentes uns dos outros e os processos são muito diferentes uns dos outros. E, portanto, há situações em que, por exemplo, na Comissão Executiva está mais presente uma determinada variação. E outras variações estão na Comissão Alargada. Portanto, a variação que eu tenho, que é a Habitação e Desenvolvimento Local, na grande parte destes GABIPs está mais presente na Comissão Executiva, o urbanismo,
e a educação, por exemplo, estão mais presentes na comissão alargada, os direitos sociais estão mais presentes e a cultura estão mais presentes na comissão executiva. E, portanto, as geometrias são variáveis e os vasos são comunicantes entre as várias estruturas. Isto é o panorama neste momento daquilo que nós temos como gábitos criados e a funcionar. O primeiro, de facto, foi o gábito do bairro Pato Cruz. Porquê o primeiro, o gábito do bairro Pato Cruz? O bairro Pato Cruz é o maior bairro de habitação pública da Península Ibérica. Vivem no bairro Pato Cruz cerca de 8 mil pessoas. E havia um processo, e há neste momento ainda, um processo muito pesado daquilo que é a reconversão de uma determinada zona do bairro, daquilo que são as casas de alvenaria, que são as casas mais antigas, um processo de reconversão, isto é, de demolição das casas de alvenaria e de construção de nova habitação. E este processo não foi pacífico no passado. A condução deste processo, na nossa opinião, não foi bem feita no passado, até porque não tinha a participação nem das organizações locais, nem das associações de moradores, nem da Junta, ou a Junta de Freguesia tinha o conflito era muito grande com a Câmara, e nós pegámos no bairro Pato Cruz como primeiro laboratório para o Gábio, porque percebemos em conjunto que era preciso uma outra forma de trabalhar no território para conseguíssemos fazer este processo pesado de requalificação do bairro. Estamos a falar de um processo de demolição de 500 casas, onde vivem 500 famílias, e portanto são 500 famílias que, algumas delas há 60 anos, vivem naquele território, e ainda que serão só deslocalizadas, às vezes de um lado do bairro para o outro lado do bairro, para que o espaço seja demolido e construída nova habitação, é um processo pesado, é um processo complexo, e portanto a única forma de nós conseguirmos fazer a intervenção fazia-nos sentido que fosse com uma estrutura, e aqui diria mesmo de co-governação, em que nenhuma das estruturas, nenhuma das entidades perde aquilo que é a sua legitimidade, nomeadamente aquilo que são os eleitos locais, e as suas competências, mas onde há flexibilidade para, perante o cenário que temos pela frente e perante aquilo que temos que fazer, encontrarmos formas de discussão e de co-decisão de algumas intervenções e de algumas alterações, mas também com responsabilidade naquilo que é a implementação das decisões. BIPZIP, Programa BIPZIP. O Programa BIPZIP é outro instrumento daquilo que é a política, se quisermos, de desenvolvimento local nos territórios BIPZIP. O Programa BIPZIP não serve, eu vou repetir isto até a exaustão, o Programa BIPZIP não serve para resolver problemas estruturais da cidade de Lisboa. Não é esse o objetivo e nunca poderia, com a estrutura que tem e com a forma de funcionar que tem, nunca poderia ser entendido como tal. Nem é esse o nosso objetivo. O Programa BIPZIP é um programa anual em que uma plataforma de parceiros se organiza num determinado território BIPZIP e concorre àquilo que é o financiamento à disposição para aquele ano. Nós andamos mais ou menos em 1,5 milhões anual de orçamento totalmente municipal com este programa, mas eu acho que a grande mais-valia que este programa tem é, em determinados territórios onde, as organizações locais muitas vezes não conseguiam trabalhar em parceria umas com as outras. 2, muitas vezes não tinham atenção e não tinham ouvidos alerta para aquilo que era a população sobre a qual estavam a trabalhar. Aquilo que eu acho que este programa desenvolveu muito foi a capacidade, e vou dizer, de trabalhar em rede umas organizações com as outras, mas acima de tudo uma maior relação das organizações locais com, no fundo, os territórios e com a população em que estavam inseridos. Este programa tem 5 áreas de intervenção, 5 áreas de candidatura, digamos, mas tem um júri. As candidaturas não são apreciadas pelo Executivo da Câmara, são apreciadas por um júri que é composto por técnicos municipais, por pessoas da comunidade académica e nós, nas primeiras edições, eu estou-me a rir porque o João fez parte de várias edições do júri do programa BIPZIP. Nas primeiras edições era-nos muito fácil convidar organizações, ONGs, que não estivessem relacionadas com o programa para poderem estar, mas que tivessem pensamento crítico sobre a matéria para poderem estar no júri. À medida que as edições foram correndo, começamos a esgotar, porque grande parte das organizações estavam envolvidas naquilo que era uma das candidaturas, portanto haveria um conflito de interesse. O que nós procurámos foi organizações que, estando num município vizinho de Lisboa, e portanto com características, ou com municípios vizinhos de Lisboa, com características
parecidas com algumas dinâmicas de território da cidade de Lisboa, não tivessem um conflito de interesses com o programa e pudessem ser participantes no júri. E, portanto, foi assim que fomos montando os júris ao longo dos anos, mas para vos explicar, as candidaturas são analisadas por este júri, fechadas as candidaturas e fechada a análise e fechada a ata do júri, ela é presente a reunião de Câmara para deliberação do Executivo, mas não há apreciação nenhuma de nenhuma candidatura por parte do Executivo Municipal. Alguns dados sobre o que é que já aconteceu desde 2011 a 2016. Isto são... eu pensei em apresentar-vos estes dados e depois isto fica disponível para melhor análise mais profunda, naturalmente, mas para vermos, não há uma curva ascendente permanente. Isto é, nós temos aqui algumas flutuações nas várias componentes, digamos, da análise do programa. Aquilo que vocês têm neste primeiro gráfico são, eu diria que é a dinâmica de quem se candidata, e depois vamos ver no gráfico seguinte aquilo que cabe dentro do orçamento municipal, o que para nós também é importante do ponto de vista do instrumento de análise para perceber o quanto nós precisamos de aumentar em termos de capacidade de resposta orçamental, neste caso, do município de Lisboa, da Câmara de Lisboa, a um programa deste tipo. É muito importante uma outra coisa neste programa, que é a plataforma de parceiros, portanto, as candidaturas, os projetos não podem ter duplo financiamento público, mas podem ter financiamento do setor privado. E já vos, passando agora aos exemplos práticos, explicar-vos porquê e como é que isto funcionou do ponto de vista da responsabilidade social, muitas vezes, do setor privado. Portanto, isto são os dados daquilo que são as candidaturas, isto são os dados daquilo que é aprovado dentro daquilo que é o orçamento de, eu diria, 1,5, 1,6 milhões anualmente ao longo destas 5 edições. Áreas de candidatura, digamos, do programa. Ao contrário do orçamento participativo, o programa BIP-ZIP implica... O programa BIP-ZIP implica que a concretização dos projetos seja feita pela parceria, pelos parceiros, e muitas vezes, quando há obra física, como vocês vão ver, seja feita por bolsa de trabalhadores dos territórios. Isto é, o orçamento participativo do município de Lisboa, no fundo, cada cidadão ou cada cidadã propõe, ou um grupo de cidadãos ou um grupo de cidadãs propõe uma determinada ação, é analisada pelos serviços técnicos da Câmara e depois é a Câmara que o executa. O programa BIP-ZIP não há execução por parte do corpo técnico da Câmara. Há acompanhamento técnico, muitas vezes quando são intervenções físicas, mas não há execução por parte da Câmara. Portanto, isto são algumas das áreas digamos, candidatura do programa BIP-ZIP, e são diferentes projetos que estão, neste momento são de 2014 estes 3 primeiros que eu escolhi, mas que estão ainda ongoing. Eu vou passar só aos exemplos práticos, porque já devo estar a ficar sem tempo, porque gostava de rematar com a importância que o programa parece uma coisa efêmera, embora se repita anualmente, o impacto que isso tem naquilo que é a capacidade de reivindicação da população, de organização da população, por medidas mais sistematizadas e mais estruturais por parte da Câmara Municipal de Lisboa, e também como é que a Câmara se tem apropriado no sentido positivo, destas experiências, se quisermos, desta ignição em termos de empoderamento local, e como é que tem respondido à continuidade de intervenções mais sistematizadas no terreno. 4 minutos. Este exemplo é a Casa Comunitária da Moraria, foi um dos primeiros projetos de concretização do programa BIP-ZIP. O edifício que vocês veem é um edifício municipal que foi reconvertido, foi reabilitado e foi reconvertido em casa comunitária. Mais do que o espaço físico, mas que era necessário naquele território, porque não havia um espaço físico onde as pessoas se sentissem confortáveis para estar e que fosse um espaço muito mais cidadão do que um espaço institucional. Isso também tinha o seu peso naquele território. Há várias organizações, há várias coletividades. Esta zona da moraria é rica naquilo que é o associativismo clássico, digamos, mas a população e outras organizações locais mais informais, se quisermos, e sem um contexto tão clássico, diria, em termos de organização, sentiam a necessidade de um espaço físico muito mais informal, um espaço muito mais cidadão, se quiserem, onde
a relação entre especialmente as várias comunidades diferentes que habitam a moraria, fosse um espaço eu diria um espaço de liberdade. O edifício chama-se Edifício Manifesto, só para que saibam também o contexto e a mensagem política que tem este espaço. Saímos da rua, saímos da casa e fomos para a rua. Isto é, a candidatura em 2013, com parcerias com uma geografia diferente daquilo que foi a primeira candidatura da Casa Comunitária, mas geografia diferente no sentido em que englobou mais gente e mais organizações do território, se passou daquilo que era a casa como espaço físico para aquilo que era a envolvente da própria Casa Comunitária. Estes dois outros exemplos têm muito a ver com a questão da auto-organização. O bairro da Prodac Sul e o bairro da Prodac Norte são bairros de autoconstrução. São bairros onde vivem mais de 2.500 pessoas. São uma pequena aldeia naquilo que é o espaço urbano de Lisboa e, em particular, este espaço da Prodac Sul tem duas zonas, o bairro tem duas zonas. Isto é uma zona, dentro da Prodac Sul tem uma zona norte e uma zona sul. E foi por decisão assembleária da população do bairro da Prodac que o projeto que queriam candidatar, e era uma intervenção física, e daqui também ter o apoio técnico dos técnicos do apoio técnico da Câmara, era fazer um espaço de convívio ao ar livre, eles têm um espaço de convívio fechado, um espaço de convívio ao ar livre que funcionasse, tivesse duas funções: a ligação física entre as duas zonas do bairro e ser ao mesmo tempo um anfiteatro onde os mais novos e os mais velhos pudessem fazer demonstrações, muito daquilo que é a tradição cultural, as tradições culturais dos territórios de origem. Estamos a falar de pessoas que vêm quase todas das mesmas aldeias da zona das Beiras e que vieram construir Lisboa. Quando eu digo construir, é construir mesmo do ponto de vista da infraestrutura. E, portanto, havia uma vontade muito grande que houvesse um espaço para que as pessoas pudessem fazer demonstração daquilo que são muitas vezes as tradições dos territórios de origem. E este processo é particularmente interessante porque, e tem a ver com as escalas, neste bairro foi possível fazer, de facto, assembleias participadas com um processo de votação das várias hipóteses que estavam à disposição para se candidatar até chegarem a este projeto que foi candidatado. É evidente que estamos a falar num território, volto a dizer, onde vivem 2.000 pessoas. No Prodac Sul vivem 2.000 pessoas. É possível fazer assembleias onde estão 500, 600. Isto é possível. Há outros territórios onde isto não é possível. No bairro Pato Cruz eu não consigo fazer assembleias que tenham 10% sequer daquilo que são os moradores do bairro. Conseguimos fazer assembleias onde estão 300, 400, mas eu nunca consegui ter uma assembleia onde tivessem 800 pessoas, que são os 10% daquilo que é o território, as pessoas que vivem no território. Prodac Norte. Em particular, queria-vos dar este exemplo do espaço comum, do espaço físico, porque este foi um dos exemplos de projeto em que a Bolsa de Trabalhadores foi uma Bolsa de Trabalhadores do bairro e onde o setor privado, nomeadamente da construção, e passa a publicidade, mas foi um parceiro que foi fundamental neste processo, foi a SESI, pôs à disposição daquilo que foram as equipas técnicas de primeira formação aos trabalhadores e pôs à disposição materiais, eu diria de última geração, naquilo que é vestimento, acima de tudo revestimento e pintura, mas que na primeira abordagem foram muito céticos e depois, à medida que foram acompanhando o processo, perceberam a importância que também para eles poderia ter um envolvimento nesta comunidade. E, portanto, é um exemplo daquilo que é o ir buscar sinergias noutro setor, que não só no setor público. Por último, bairro 2 de Maio. Porquê é que eu trago o bairro 2 de Maio? Porque o bairro 2 de Maio fica naquilo que é a zona universitária do Polo da Ajuda, em Lisboa. E, portanto, é uma comunidade que está neste território desde meados dos anos 70, é um bairro de ocupação. Metade do bairro é municipal, já era entre o 25 de abril, a segunda metade foi um bairro de ocupação no dia 2 de maio de 1964. E sendo o vizinho mais antigo do território, era o vizinho com que todos os outros vizinhos, nomeadamente a comunidade académica, não se relacionavam. Portanto, eu trago este exemplo também porque é extremamente interessante. Não se relacionavam. Portanto,
Nem a comunidade académica atravessava a rua para ir ao bairro 2 de Maio e também a população do bairro 2 de Maio não atravessava a rua para ir às instituições de ensino superior que estão à volta. O programa BIPSIT, na sua primeira edição, depois nas seguintes, naquilo que é a sua componente mais física, fez esta relação entre as comunidades, entre no fundo, a comunidade, os vários atores que fazem parte daquela comunidade. Um grupo de alunos da Faculdade de Arquitetura e um grupo de investigação, a gestual, do grupo da Faculdade de Arquitetura, como parceiros na candidatura de BIPSIT com a Associação de Moradores do Bairro 2 de Maio, propuseram à população, especialmente com a participação dos mais pequenos, e porque é que nós nos focamos, ou porque é que eles focaram os mais pequenos. Eu vou ter sempre a tendência para dizer nós, sendo que infelizmente não tenho a participação que gostava de ter nestes processos. Mas nós, do ponto de vista do coletivo do município. Porque os mais pequenos nos diziam muitas vezes aquilo que está daquele lado não é para nós. E, portanto, estamos a falar de crianças entre os 6, portanto, no início da instrução primária até aos 13, 14 anos, que nos diziam aquilo que está daquele lado e aquilo que está daquele lado são as instituições de ensino superior, não são para nós. E é literalmente do outro lado da rua. E, portanto, com todo este manancial de trabalho, aquilo que a candidatura e aquilo que os parceiros fizeram foi escolher um espaço físico que estava muito degradado, ou seja, é ao lado do cantinho, que estava degradado e, acima de tudo, não era devolvido à população porque era utilizado como estacionamento abusivo e faltavam espaços, tem uma vista maravilhosa, estamos a falar do símbolo da alta ajuda, portanto, com uma vista fantástica para o rio e também para o bairro 2 de Maio, porque isto é na zona que é em cima, no início do bairro. Portanto, como é que nós transformamos um espaço público que não está ao serviço da população, como é que nós o devolvemos à população com a participação nas fases todas da população, nomeadamente percebendo os mais pequenos para que é que serve uma coisa tão simples como projetar em arquitetura. Para que é que serve estudar e para que é que serve projetar. E, portanto, o projeto de arquitetura foi feito com os alunos da Faculdade de Arquitetura, os alunos de mestrado da Faculdade de Arquitetura, mas com a participação especialmente dos mais pequenos. E, volto a dizer, as obras foram feitas com bolsas de trabalhadores do bairro 2 de Maio. Mas, acima de tudo, este exemplo, para mim, e por isso é que eu termino com ele, é a relação que pode haver e as sinergias positivas que podemos construir, de facto, com os vários atores que compõem um território e que têm responsabilidade na construção coletiva da cidade. Obrigada.